Mais um episódio do Projeto Story Podcast, um espaço para a gente falar sobre vivências asiáticas brasileiras. Eu sou a Mayumi, psicóloga clínica. E eu sou a Bruna, criadora de conteúdo. E hoje, em comemoração ao Dia das Mães, que é celebrado nesse mês de maio, a gente tem aqui uma convidada super especial. A Dai, ela é minha amiga pessoal. E a gente trabalhou juntas, enfim, temos uma longa história, né, Dai? E ela é psicóloga clínica e mestranda em psicologia social na UEL agora. E a gente vai conversar sobre maternidade afroasiática, certo? Mas bem-vinda, Dai! Obrigada pelo convite. Obrigada por aceitar. Muito feliz de estar aqui e espero que a gente possa bater um papo muito legal. A Dai é uma convidada que a gente quer chamar faz muito tempo, desde o começo do podcast. E aí a gente sempre vai postergando, então finalmente deu certo. E é muito legal, porque daí vai ser presencial. E a Dai mora aqui, né? Então deu super certo. A Dai é a nossa primeira convidada presencial, tá? Olha que importante. Enfim, vamos começar antes de entrar no assunto de Dia das Mães, maternidade. Vamos ler alguns comentários aqui do último episódio, que a gente pediu o pessoal comentar, né? Você lembra? O que eu pedi pra comentar? Mandala? Mandala. E a gente pediu o pessoal interagir, porque a gente ia ler agora. Verdade. Né? Então, vou ler só alguns, né? Mas o pessoal falando que gostou muito, porque a gente fez eles lembrarem dos avós deles. Nosso episódio foi sobre ancestralidade. Se você ainda não assistiu ou ouviu, clica aí pra você ouvir. E o pessoal falando, teve uma que eu achei muito engraçada. A Tânia falou assim: eu amo calendário, é coisa de batiã. Tem o meu enorme na cozinha, onde marca os compromissos. E cada filha tem um, tudo na sala. Eu amo relógios também, queria pendurar mais. Super me identifiquei com a Mayumi. É um pouco batian, sim, mas estamos todos juntos. A sua família tem bastante calendário? Eu não sei se é coisa de gente mais velha também, que aí a gente vai pegando, sabe? Porque minha mãe tem muito calendário e eu acho que quanto mais velho, mais calendário. Tem, principalmente agora na parte dos avós da Alicia, né? O calendário faz parte e ela já tem o dela coladinho no... Ela tem! Tem, porque a avó dela tem uma farmácia, então na farmácia tem os calendários e aí vai trazendo pra ela, ela vai... E a Alicia, da parte do Cris, né, do seu marido, ela chama a Dona Beth, eu já tô, a Beth de Batian? Chama de avó, mas a avó do Cris, ela chamava de Batian, que era a Bisa, né? Verdade. Aí ela chamava de Batian, bem pequenininha chamava. Verdade. E a Beth gosta de calendário? Gosto. A Alice já tem o dela, eu amei. Sim, tem. O pessoal comentando tudo mandala, falando que estão amando o podcast. E a Cíntia falou que sempre teve Rotoxan na casa dos meus Jichans, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Mas quando eu ia na casa da Bá, eu sempre comia o Gohan que ficava no Rotoxan. No oratório. Gente, eu tenho uma agonia daquele arroz, porque depois você tem que jogar fora, né? E aí eu fico gastando o Gohan. Eu acho meio chato. Mas eu, às vezes, deixo lá e depois eu jogo fora. Mas você não come? A gente come. Mas quanto tempo você demora? Você deixa por quanto tempo? Deixa um período só, não vou deixar por dias. Óbvio, mas mesmo deixar por algumas horas, eu acho estranho ficar deixando o arroz lá em céu aberto e depois comer. Realmente. É uma questão. Mas aí também vocês comentam o que vocês fazem com o arroz, porque eu fico realmente preocupada com isso. Eu nunca ponho quase. Eu só ponho quando eu quero fazer um agrado pros antepassados. Agrado maior. A sua sogra tem oratório? Não? Não. Eu ia só comentar um negócio, que eu vi um comentário no Reels lá no Instagram do pessoal falando: cadê seus cachos? Porque a gente liberou o episódio e eu já tinha feito permanente, mas no podcast não aparecia ainda. Mas por quê? Somos pessoas organizadas. A gente grava com muita antecedência. Até a publicação desse episódio, talvez eu esteja até com o cabelo já. Mas é isso, gente. Bora lá, então? Bora. Você se apresenta mais, além do que eu já te falei sobre você? Quem você é, sua idade, com quem você é casada, quem é sua filha? Tá. Bom, eu sou a Daiane, eu tenho 31 anos, estou prestes a fazer 32, agora em maio também, comemoro 2 datas, em maio, Dia das Mães e o meu aniversário. Eu sou psicóloga, né, eu me formei lá em 2018 e no mesmo ano que eu me formei, eu me tornei mãe. Então, foram 2 mudanças de vida nessa mesma época. Então, a Alicia tem 8 anos, nasceu em fevereiro, e o pai dela é um homem amarelo, né? O Cris, ele nasceu no Japão,
e veio para o Brasil aos 3 aninhos com a família, com a mãe, né? O pai e os avós paternos ficaram lá. Então, eu nunca conheci o pai dele presencialmente, nem a avó paterna, nem o tio paterno. Todos moram no Japão desde sempre, né? Desde que foram para lá. E aqui, então, eu tenho a convivência com a parte da família dele, que é a mãe dele, as tias e os primos, né, e primas. Então, acho que esse é um pouquinho, falando da minha carreira, não? Pode falar. Eu sou psicóloga clínica, atendo na clínica desde que me formei, me especializei em saúde mental, desenvolvimento humano, psicanálise um pouquinho, e agora eu tô no mestrado estudando um pouquinho sobre multirracialidade. Ai, que legal. Inclusive, o seu mestrado teve uma grande motivação por conta da Alicia, né? Sim. O motivo de pesquisar foi justamente entender um pouquinho melhor, tanto no âmbito um pouco mais individual, mas principalmente no coletivo, né, no social, que é a vertente que eu estudo, que é a linha, né, de pesquisa, que é entender o impacto que o racismo tem na construção de subjetividade de pessoas multirracializadas. Então, a Alicia me inspirou, com certeza, porque eu entendi que eu precisava olhar para isso, eu precisava olhar para como ela iria ser lida, como ela iria poder agir e, enfim, viver nesse mundo de uma maneira mais saudável e sustentável, talvez, né? De uma forma emocionalmente falando. E você como psicóloga, né, você tem toda essa preocupação. Gente, só pra contextualizar, eu conheci a Dai em 2017, né? 2016. Eu acho 2016. 16, quase 17. Eu acho que foi isso mesmo, 2016. E eu conheci a Dai em outra fase e tudo, então eu acompanhei a Dai grávida, eu já não trabalhava mais junto, né, com você. Eu tinha acabado de sair, você engravidou. Sim. E aí eu acompanhei à distância, assim, mas eu lembro da Alicia bem pequenininha. Sim. E muita loucura, né, Dai, como a vida, tipo, você foi mãe cedo, né? Fui. Pra gente. Foi. Pra gente foi cedo. Na adolescência. Eu tinha acabado, eu defendi o meu TCC com 7 meses de gravidez. Então, foi uma formação muito conjunta. Na minha colação de grau, eu estava de 9 meses. Então, o aviso que foi feito no teatro, né? Foi lá no Teatro Marista. Que foi a minha colação, o aviso para os bombeiros foi, tem uma grávida prestes a ganhar, cuidado. Então, eu fui receber o meu diploma, assim, quase para ganhar ela. E na minha festa de formatura, ela tinha 7 dias de nascida, então... Ai, meu Deus, e você foi? Eu fui, mas fiquei pouco. Eu fui porque eu já tinha pago toda a festa, minha família tava toda lá, então eu fiz a entrada e saí pra amamentar, pra ficar com ela depois. Mas eu fui. Nossa, é verdade. Que loucura. Foi um parto cesárea, né? Nossa, Daiane. Você tava lá com os pontos ainda. Tava, mas eu fui assim, bem tranquilinha. Minha entrada, né, foi quase um desfile em câmera lenta, assim. Bem tranquilo. Meu Deus. Não, e realmente é caro, né, a formatura, então... Não, tem que aproveitar, eu já tinha feito esse compromisso sem nem imaginar que eu ia engravidar no final do curso, né? Mas até eu acho, uma coisa que eu admiro muito na tua maternidade é o quanto você é desprendida de realmente rótulos sociais, assim, sabe? De cobranças sociais também. E eu acho que, talvez, por você vir de psicologia, e você também... Não sei, o que você acha que te faz ser assim, sabe? Ser uma mãe com mente aberta. Obrigada. Eu acredito assim, eu convivia com muitas pessoas que viam na maternidade uma limitação. Então, quando eu me descobri ali grávida, não foi planejado, mas aconteceu, eu tinha muito essa preocupação de que eu paralisasse toda a minha vida por conta desse novo papel que eu iria desempenhar, que era o papel da maternidade. Então, eu pensava muito nisso desde o início e fiz um combinado com o Cris, de que eu só faria o parto, porque não tinha como ele fazer, dividir essa parte, mas todo o restante a gente deveria dividir para que nenhum dos dois precisasse paralisar a vida e que a gente pudesse incluir a Alicia na nossa vida de uma forma equilibrada, sabe? Que ela não perdesse a presença dos pais, mas que os pais não se perdessem também no meio disso, assim. Então, carreira, enfim, interesses pessoais, cinema, coisas que a gente gostava de fazer, a gente conseguiu manter por conta desse combinado, assim. Nossa, e você quis continuar fazendo essas coisas da formatura também por conta disso, assim? De você ter bem isso claro, de que você não queria pausar as coisas?
Também, confesso que hoje, com a maturidade que eu tenho, com a idade que eu tenho, talvez eu não faria, assim, mas eu tinha 23 anos, né? Eu tava, assim, muito animada por me formar, muito empolgada. Ela não teve nenhum prejuízo com o fato de eu ter ido ou não, né, naquela festa, mas eu acredito que hoje talvez não faria dessa maneira. Mas sim, foi um dos pontos que pegou pra mim, foi o fato de, como assim, eu vou deixar de ir na minha própria festa porque tem, mas ela era tão pequenininha. Daí agora eu penso, talvez não precisava ter ido, mas não me arrependo. É só uma questão de hoje, olhar de hoje mais madura, né? Olhando pra trás. Nossa, é porque é um ato que parece meio bobo, mas ele é muito significativo, né? E ele é bem, tipo, mostra a sua atitude mesmo pensando na maternidade, né? De você conseguir conciliar as duas coisas. Então, mesmo que, sei lá, você não faria de novo, eu acho que naquela época devia significar muita coisa pra você. Então, eu acho muito legal mesmo. E a gente normalmente acharia, tipo, ficaria, né? De boa em casa, sei lá, né? Não sei. Eu achei muito corajoso mesmo. E eu acho que a maternidade é uma coisa que a Dai sempre fala, a gente sempre conversa, né, Dai? Apesar de eu não ser mãe, eu tenho muitas amigas que são mães. E eu acompanhei, de fato, a Dai muito perto. E eu acho que é a questão da culpa, né, também, que a mãe sempre carrega e tal. Não que você seja isenta disso, mas eu acho que é um lance muito importante, assim, de ser falado, que tem se falado mais, né? Sim, sim, e eu acho que isso que a Mayumi falou, da época, agora retomando um pouco, eu tinha acabado de me formar em psicologia, então tinha muito ainda a ideia ali da psicologia de desenvolvimento, de tudo aquilo que a gente estuda, e tinha muita a questão que fala da mãe suficientemente boa, e eu pensava muito sobre de que como que eu ia fazer isso sabendo que eu não conseguiria dar conta de tudo. Então eu ficava muito preocupada mesmo, assim, de eu quero continuar sendo eu, quero continuar sendo ali, aprendendo a ser uma boa mãe, na verdade, porque não vem pronto, né, não nasce com a criança um manual de como ser mãe, e eu pensava que eu não ia dar conta de tudo, existiriam esses furos em algum momento, e eu acho que esse talvez tenha sido um momento desse, assim, tipo, uma mãe aos 8 dias foi lá na festa de formatura, pelo menos fazer uma presença VIP e pôde voltar, né? Então, assim, não foi um todo, mas tinha espaço para essas lacunas, assim, para aquilo que não se completa, né? E acho que é um pouco por aí, não sei se responde. fui divagando. Mas aí você é psicóloga e mãe também, né? Tipo, nasceu tudo junto, que coisa... Você nunca foi psicóloga sem ser mãe, né? Que você acha que impacta muito? Não sei. Eu acredito que sim, impacta bastante, porque eu tive que fazer todo esse início de carreira... Nossa, o mais difícil, o mais Verdade. difícil. Depois que engata. Mas o começo, né? Sim, e eu fiquei 1 ano, né, sem atuar. Porque daí eu fiquei esse 1 ano, apesar de ir na festa assim tão rápido, depois eu fiquei 1 ano sem atuar na área de psicologia, li algumas coisas, me inteirei muito mais sobre os assuntos de maternidade na época, e fui nesse mundo das mães, assim, a Alicia teve um probleminha quando ela nasceu também, que ela ficou alguns dias tendo que fazer um tratamento de saúde, então eu me engajei muito em pesquisar sobre isso, em pesquisar sobre formas de manter aquela criança bem, né, tipo, o que eu faço, assim, e depois de 1 ano, daí eu entrei na minha primeira pós-graduação, ela tinha 1 aninho, e aí depois da minha pós-graduação que eu comecei a fazer os atendimentos clínicos. Então foi realmente um processo assim de, enquanto ela se desenvolvia ali, o crescimento dela infantil, enquanto criança, eu também estava me desenvolvendo como profissional e como mãe. Então nunca tive esse espaço mesmo de ser só a minha versão só mãe, só psicóloga. E talvez nem sua mãe, então, do jeito que você falou, né? Você sempre esteve pensando na psicologia, né? Exato. Foi Mas, e as pessoas não têm... Muitas pessoas não têm muita noção, porque elas são jovenzinhas, isso é engraçado, que antigamente a gente não podia atender online tranquilamente. Então, isso realmente era um impeditivo pra você, né? Pensando que, querendo ou não, hoje em dia eu tenho umas amigas que são psis e são mães, então elas conseguem, por exemplo, deixar a criança... Sei lá, você tá aqui, deixa a criança com o pai rapidinho, quando ela tá um pouquinho mais organizada pra mamar e tal, né? E atende, mas antigamente não, você tem que ir pra clínica, você tem que fazer sei lá o quê. É muito complexo, né? E os pais também não estavam mais trabalhando, ninguém trabalhava online antigamente, né? Hoje em dia acontece com mais frequência das pessoas trabalharem online. Ela ficou esse 1 ano com... O pai dela, na época, não estava trabalhando. Então, eu tive esse benefício. Eu trabalhava em outra área, né, Mayumi? Então, eu estava empregada CLT, trabalhando na parte administrativa mesmo depois de formada. Então, eu tive que voltar a trabalhar com ela com 5 meses.
Então, na época, a licença maternidade era de 4 meses e 1 mês de férias. E eu voltei a trabalhar com ela nessa idade. Então, realmente, eu não entrei no mundo psi logo que me formei por conta dessas variáveis, né? Mas eu poderia ter entrado se pensar que se eu não estivesse trabalhando CLT, mas eu estava. Sim. É um processo, né, Foi. Dai? Vamos entrar mais no assunto sobre a questão racial, que eu acho que conversa com tudo isso que você vem trazendo, né, Dai? Uma dúvida que eu tenho, você acha, não lembro se a gente já conversou, eu até coloquei no roteiro aqui, você já sabe qual é sobre essa questão da sua percepção enquanto relacionamento interracial, se você tinha essa percepção que você estava em relacionamento interracial com o Chris, que era um homem amarelo, eu já sei que você tinha um letramento racial negro, né, e tal. Mas como que foi isso pra você? Tipo, você... Acho que é importante contextualizar, assim, quando a gente se conheceu, eu me entendia como uma pessoa negra, porque eu já tinha vivenciado situações de racismo, mas o letramento racial mesmo, ele veio com mais tempo. Eu precisei mais de tempo. Tem um livro da Neuza Santos Souza que fala do tornar-se negro, né? E eu acho que eu não estava no meu processo ainda, não tinha tomado total consciência do que era ser negra, uma mulher negra, aqui, né? Então, quando eu conheci o Chris, eu ainda estava nesse lugar. Então, eu tinha um entendimento, tinha um atravessador racial, tanto para mim quanto para ele, mas eu ainda não tinha a profundidade que eu fui ter na minha terapia, né? No meu processo, de entender qual o desdobramento disso, tanto na minha vida quanto na dele. Então, acho que quando a gente começou mesmo, a gente começou pela via do afeto, assim. Então, das pessoas que se gostam e tudo, mas conforme aquilo foi se aprofundando, eu comecei a ter alguns pensamentos, algumas preocupações de como nós seríamos lidos, né, andando juntos. Eu tinha essa ideia de que como a família dele iria me receber, né, de como isso ia se desdobrar na prática quando a gente saísse do campo mais privado pro público, que uma vez que você tá conhecendo alguém, você ainda tá ali meio que no privado, pensando, e aí quando a gente fosse expor isso para uma relação, né, mais ampliada, de como a gente teria essa leitura. Mas tinha um pouquinho dessa preocupação, mas não tão forte quanto é hoje, assim, que hoje eu fico mais atenta quando a gente vai em alguns lugares. E ele também, quando precisa, né, estar nesse lugar, ele já tem mais consciência agora. O Chris, ele construiu muito isso também, né? Tipo, eu acho que talvez a Alicia tenha impulsionado, né, esse entendimento dele. Com certeza. E aí, quando você engravidou com quanto tempo de relacionamento mesmo? 8 meses. Uma gestação. Eu tava gestando a gestação. Você tava gestando o relacionamento. Né? E aí vem a questão da gravidez e tudo. Eu sei que é muita coisa pra você processar, principalmente na época que você tava vivendo muita coisa, o relacionamento também no começo e tudo mais. Mas em algum momento, tipo, te pegou essa questão racial de tipo, a nossa filha... Sim, porque toda gestação, ela tem a parte do bebê que é imaginado, né? Então, a gente projeta ali a imaginação de como esse bebê vai vir, de o que ele vai fazer, o que ele vai gostar, como ele vai ser. E aí, quando pegava nesse momento de imaginar como ela seria, o fenótipo que ela teria, aí atravessava bastante, porque, será que ela vai ter mais a característica do pai? Será que ela vai ter mais a minha característica? Ou como seria essa mistura, né? Então, nós ouvíamos muito de familiares, vai ser uma mesticinha linda, vai ser, nossa, uma mesticinha não sei o quê. Mas e aí, quando ela nasceu ele, né? Esse é um ponto. Ela nasceu exatamente ele, e aí eu olhava pra ela, porque daí tem isso, o bebê imaginado e o bebê real. E aí, quando eu me deparei com o bebê real, eu saía com ela na rua, ou eu mesma não me via, assim, não tinha, né, nenhum traço que rolasse dessa identificação fenotípica mesmo, né, assim, então foi muito... curioso, mas foi chocante. Aí eu carregava aquele bebê, né, que era o xerox dele, pra cima e pra baixo. Eu tinha situações que eu já comentei com você, das pessoas me pararem no shopping e me perguntarem se ela era de verdade, se ela... queriam tocar no cabelo dela, na pele dela, pra ver. Nossa, é que eu vi de longe, achei que era uma boneca, assim. E aí eu acho que viam, né, o contraste, que era eu carregando ela, não reconheciam ali que eu era a mãe, né? Então, queriam confirmar se ela era de verdade. Então, teve essa questão do imaginado e depois teve essa questão do real, né? O bebê imaginado e a realidade, exatamente. E aí, hoje ela tá mais misturinha, mas na época não, né?
Hoje ela é muito sua cara, dá pra ver, né? Tipo, desde quando eu conheço ela, eu consigo ver bastante ela em você. Mas quando ela era mais novinha, as fotinhas, realmente. Ai, tem que colocar a fotinha dela antes e agora pra ver. Porque ela antes, Mayumi, era ele inteirinho. Não tinha nada meu. E o cabelo bem liso, né? A licetinha. O traço do olho, o traço do cabelo. Era ele, não tinha nada. Eu pensei, meu Deus, onde foi? Pra onde foi parar a minha carga genética? Mas apareceu depois. Mas sobre o relacionamento, assim, eu acho que então você foi entendendo essa questão enquanto você tava grávida também, nessa questão do relacionamento interracial. Porque eu acho que 8 meses você ainda tá vivendo uma coisa, você ainda não chegou nesse ponto, né? Não. Que coisa, aí veio junto com a Alicia mesmo. Veio. Assim, antes da Alicia, nós tivemos uma viagem só de casal e que nós fomos pra praia. E lá eu tive uma visão já um pouco mais ampliada de como seria esse enfrentamento com ele. Porque era um ambiente de praia no sul e ele era a única pessoa amarela da praia. E aí as pessoas chegavam em mim e perguntavam, nossa, ele fala português? Coisas assim que nós não tínhamos vivido tanto, tínhamos tido algumas experiências aqui em Londrina, mas aí quando nós fomos pra lá, eu acho que isso impactou mais, e aí comecei a pensar como isso seria, né, depois, num outro momento da relação, e aí a Alicia veio e aí eu precisei elaborar tudo muito junto mesmo. E você já conhecia outros casais que tinham filhos, talvez, assim? Que tinham filhos, não. Eu conhecia uma outra pessoa que tinha uma relação. Mas só. É verdade. A gente chegou a conversar sobre isso? Sim, né? Foi quando eu tava começando a conhecer a Cris. É verdade. E é que você também teve muito contato com a cultura da família dele, não é? Isso. Tipo, porque a mãe dele sempre foi muito presente, as tias e tudo mais. A tia era viva, verdade. Né? Então, ele morava na mesma casa que a avó. Ela só falava japonês, tanto na escolha do nome da Alicia, quando a gente foi escolher o segundo nome, ela que ajudou a escolher, falou do significado e tudo mais. Então, tinha muito forte essa questão da cultura, mas ao mesmo tempo era um choque muito grande, porque eu nunca tinha nem convivido de perto com pessoas amarelas. É verdade. Nem convivido, nem pra... Além da Bruna, que eu tinha amizade, mas assim, era uma amizade que a gente não era tão próxima ainda na época, né, de convivência. Uhum. Mas fora isso, eu não tinha convivido dentro de famílias, de costumes, né, de cultura. E foi, assim, um choque no sentido de ter que aprender muito. E eu não como peixe. Então, a primeira vez que eles fizeram um almoço ou um jantar ali, não lembro bem o que era, e de repente, ela não come peixe. Aí eles olham pra toda a comida, eu não como alga, não como nada que vem da água. E aí, era a base, né, da alimentação. E aí, depois disso, se tornou até uma questão interessante, porque toda vez que agora tem um evento, eles fazem a comida japonesa, os temakis, os sushis, tudo, entre outras muitas coisas, e aí fazem um prato separado pra mim. Aí, tipo, tem um estrogonofe, tem, tipo, uma carne lá diferente, e funciona super bem. Mas no começo, eu me senti muito, assim, constrangida de dizer que eu não comia, pra não parecer desrespeitosa, pra não parecer que, tipo, não come, pronto. Mas é que realmente não como de jeito nenhum, peixe de forma nenhuma. Então, era a minha característica mesmo. Mas foi um choque, porque é uma coisa afetiva, né? O cozinhar, o sentar à mesa e tudo mais. E eu ficava meio deslocada por não compartilhar daquele mesmo gosto, assim. Eu também não como peixe, Dai. Aí vocês dão as mãos. Nossa, vamos marcar difícil. Um rolê. Hoje em dia, se eu vou num rodízio de comida japonesa, ou eu como um prato à la carte, ou eu peço, tipo, um hambúrguer no restaurante do lado, sento e acompanho a pessoa, porque o importante é estar em companhia, né, ali na presença. Hoje tem outras opções, porque em Londrina tem, tipo, dombriá, por exemplo, que serve porco, carne, né, frango. Mas eu lembrei do episódio, até abri aqui pra ver qual que é o número do episódio, que a gente fez sobre relacionamento interracial, né, Mai? Já acho que há uns 2 anos. É o número 7 do episódio do Projeto Tori Podcast. Quem quiser ouvir, relacionamentos interraciais, vivências em famílias nipo-brasileiras. A gente fala, eu dou o meu relato, a Mai dá o relato dela. Bombou muito, esse episódio foi muito doido. Muito.
muito, porque eu acho que é um assunto realmente que é pouco falado abertamente, né, Dai? E aí você com o Cris também, vocês viram muita coisa, assim, enquanto vocês dois, e aí com a Alicia, né? Alicia, Porque até lembrei de um episódio aqui, que eu vou comentar, que a gente já falou várias vezes sobre esse episódio, lembra na festa junina de Biporã? Lembro. A gente tava vocês três, eu ali, era uma festa junina, na praça de Biporã, super clássica, tradicional aqui na região. E aí a gente foi pegar, acho que ela queria um bolo. Ela queria alguma coisa da barraquinha, e aí a moça vira pra mim e fala, ai, pede pra mamãe. Aí eu, não, moça, não sou a mãe. Mas foi uma experiência social. Foi. Bem interessante, né? Não que tenha surpreendido muito, porque a gente já falava bastante sobre isso. Mas como que é pra você também, sabe? Esse lugar, essa questão da Alicia não ter nascido com a tua cara logo de cara. Se isso foi uma construção. Foi sempre tentei, assim, trazer pra ela outras coisas que nos conectavam, né? Então, assim, nós não tínhamos ali exatamente a mesma característica física, mas sempre algum gosto em comum, de fazer alguma coisa juntas. É claro que quando ela era muito pequenininha, isso não ficava tão, assim, evidente pra ela, mas eu tentava. E depois, conforme ela foi crescendo um pouquinho, eu consegui introduzir isso com mais calma. Mas falando desse episódio, era muito interessante, porque aí entra já um pouco na questão da multirracialidade, né? A forma com que ela era lida, dependendo dos ambientes, era diferente se ela estava comigo ou com o pai. Interessante. Conte-me mais. Conforme ela foi crescendo e o fenótipo dela foi ficando mais ambíguo, isso começou a se tornar mais frequente. Então, se ele está num shopping, entra numa loja, com ela, só os dois, eles são recebidos de uma determinada maneira. Se eu estou presente, a leitura já muda. Hoje, eu não acredito que as pessoas tenham mais dúvidas, porque a cor da pele dela tá mais próxima da minha, né? Se eu sou ou não a mãe. Mas na época que ela era menorzinha, quando aconteceu isso, a cor da pele dela ainda era mais próxima da cor da pele do pai, né? Então, eu acho que essa leitura ambígua, ela gera muito ali desconforto em algumas situações, porque se trata de um racismo muito estrutural, principalmente de não me tratarem bem numa loja, por exemplo. Mas também fala um pouco sobre essa noção de como ela se vê no mundo, né? De como ela está. Tanto que teve uma situação num restaurante, daquele restaurante de fazer churrasco. Yakiniku, né? Isso. Nós fomos e o garçom chegou na nossa mesa, estávamos eu, o pai dela e ela. E chegou na nossa mesa e falou assim, parece que você é meio mesticinha, é isso mesmo? E aí ela deu uma resposta, eu não falei nada, eu só fiquei assim, respirando, né, pra ver o que ela ia dizer, e ela olhou pra ele e falou, não, eu sou metade japonesa e metade brasileira pretinha. Dele, entendi. Daí ela disse, que na final eu sou uma menina brasileira. E aí... Ela é muito inteligente, ela é muito linda. A referência tinha sido do livro da Alice Thier, né, que é um livro que a Bruna deu pra ela de presente, e nós já estávamos trabalhando muito sobre isso, da consciência do lugar que ela ocupa, dessas duas referências de ancestralidade, e que eu tento trabalhar bastante com ela, mas ali ela conseguiu se posicionar sozinha, e foi assim, a coisa mais linda que eu vi. Aí eu pensei, nossa, tô indo por um bom caminho, né? Se eu não consigo ser completamente perfeita, porque é incompatível com a realidade, eu consigo dar ali pra ela um bom caminho pra ela se conhecer, pra ela se entender. Não, e ela tem só 8 anos, na época ela tinha 7, né? Ela tinha 6 pra 7. Então... Meu Deus! Não, imagina se a gente tivesse essa noção quando a gente tinha 6, 7 anos, porque a gente não tinha noção nenhuma de nada, né? Exatamente. E assim, eu fico perguntando, eu sei um pouquinho, né? Eu vou fingir que eu não sei. Como que é essa questão com famílias, Dai? Porque as duas famílias são diferentes, óbvio, não só por características físicas, mas cultural e tal. A minha família, apesar de ser uma mulher negra, ela não é completamente negra, né? Eu já venho de uma mistura, vamos dizer assim, racial muito grande. Meu pai é negro, minha mãe não. A mãe do meu pai era uma mulher branca, que inclusive tinha toda uma história de racismo, né, enfim, bem forte com os próprios filhos e tudo mais. Então, a minha avó vem desse contexto, eu tenho uma mistura muito grande, então, na minha família, não se falava de racialidade. Então, meu pai é um homem negro, retinto, que não
tinha passado por aquele processo que eu falei anteriormente, sobre o tornar-se negro. Ele não tinha tido essa consciência ainda, e acredito que até hoje ele ainda não tenha tanto, assim, porque esse letramento, né, a gente sabe que não é uma coisa espontânea através da cor da pele, né, porque é uma pessoa negra que ela vai ser letrada. Então, minha família não tinha, não tem essa característica tão específica que eu vejo, às vezes, em outras famílias que são majoritariamente negras, né, que se ensina mais sobre ancestralidade, que se ensina mais sobre a cultura. Nós não tínhamos isso. Mesmo com a história de apagamento e tudo mais, eu vejo hoje que existe um esforço de manter algumas tradições. Então, seja de trançar o cabelo, seja das mulheres negras que cozinham, que têm um olhar, assim. Na minha família, eu não tinha. Então, a descoberta de ser negra foi muito sozinha, e a minha família não tinha e não tem muito, em grande parte, esse letramento. Então, acho que esse é um ponto importante de localizar, mas tem a própria característica. Então, não quer dizer que não tenha essa definição, esse letramento, que não tem os próprios costumes, as manias, enfim, coisas que toda família tem. Então, a Alicia, quando chegou, ela, na minha família, vou falar, né, era vista como a japonesinha, né? Então, japinha, japonesinha. E aí, eu tive que ter todo um trabalho de desconstruir isso também, de falar que não é legal falar assim, de que, né, chamar pelo nome e tudo mais. E hoje não acontece mais, assim, só quando são parentes mais distantes, né, às vezes acontece. Mas tinha esse olhar, tanto pra Alicia quanto pro Cris, né, porque o Cris era o único homem ali, a única pessoa amarela dentro do meu contexto familiar, mesmo de tantas misturas, ele acabava sendo o único representante ali, e no começo isso foi um ponto, né, ele sofreu um pouquinho. E aí, na família do Cris, a minha preocupação era justamente o contrário, a Alicia vem com uma pele mais escura. E aí, né, ela vai ser reconhecida também na sua parcela, como ela mesma diz, na sua parte, né, japonesa ou não? Ela vai ser, sei lá, diminuída ou descriminalizada ali por conta de ter uma característica diferente das outras primas ou não, né? E eu fui muito pega de surpresa positiva, assim, né? Nunca tive nenhuma situação tão explícita, a não ser de questões de não conhecimento mesmo, que você vê que não é uma coisa assim maldosa, né? Alguns comentários, sim, de cabelo, de pele, mas que eu não entendia na época. Eu entendo que seja estrutural, enquanto um racismo que a gente sabe que existe, mas foi, assim, vamos dizer, uma surpresa muito positiva, dos males o menor, do que eu tava projetando pro que realmente aconteceu. Nossa, mas quando eu perguntei aquela coisa se você conhecia, né, outras crianças que eram multirraciais, é porque a gente... Quando eu morava na casa da minha mãe, tinha 2 criancinhas que elas eram. E era realmente não sei nem falar, era uma exceção, uma coisa tão doida assim naquela rua, porque eram 2 crianças, e aí às vezes as pessoas confundiam com, sei lá, indígenas, coisas assim. E era muito diferente, todo mundo achava assim, tipo, nossa, como elas são, né? Chamava muita atenção. E eram 2 bem pequenininhas, assim, brincando, né? Só que aí foi uma das primeiras vezes que eu vi uma criança que era filha, né, de uma pessoa amarela com uma pessoa negra, então foi muito doido mesmo. É muito, não acontece tanto, né? E eu acho que aí, pegando esse gancho, tipo, eu fico me perguntando o quanto a Alice às vezes é vista ou colocada no lugar de exótica, porque existe muito essa visão, né? Tipo, como não é comum, nossa, que exótica. E aí até mesmo essa questão dela ser abordada no shopping, ela nem falava, né? Não, ela tinha, acho que menos de 1 ano nessa época do shopping. E aí eu queria entender, tipo, se você tem esse olhar, se você entende que... Porque eu imagino que, até por tudo que a gente já conversou, eu sei que existem várias abordagens, né, a Alice, assim. Tipo, de outras pessoas, no caso, falarem, igual esse do garçom. Então, é curioso isso, porque eu fico pensando nessas 2 características que ela manifesta na aparência dela, né? Então, esse fenótipo apresenta 2 características que são muito marcantes. No caso, hoje, o cabelo dela já tá mais ondulado, mas o olho aponta ali, né? Que tem uma ancestralidade amarela, enquanto a pele aponta a outra. E ela já experienciou as microagressões, e no caso do racismo contra as pessoas negras, um racismo bem pesado, pelas 2 coisas. Então, assim, já fizeram leitura dela do tipo, seu pai é japonês, então você vai ser boa em matemática, vai ter que escolher um curso de exatas, que a gente sabe que é uma das... Meu Deus, mas ela tem 8 anos. Já rolou isso. E já rolou o contrário de ela estar com uma roupa fluorescente, assim, de praia, e a mulher dizer pra ela, nossa, mas como você tá pretinha com essa roupa? E era uma mulher branca, loira, e que a gente já sabia que tinha um histórico de racismo bem explícito
acontecendo na escola dela, inclusive, contra outra aluna. E nesse momento, eu e o Cris estávamos presentes e nós tivemos que responder pra ela a cor dela. Então, assim, ela já vivenciou essas duas experiências, né? São exemplos aqui de ser marcada pela questão racial pelos dois lados. Então, isso é muito... Eu fico pensando como ela interpretou isso, porque ela ainda não tinha ali condições de falar, de verbalizar sobre um desconforto. Ela só parou e ficou olhando, tanto na vez da matemática quanto na vez da cor da roupa, e foi brincar. Depois eu perguntei pra ela se tava tudo bem, mas não quis, assim, também trazer um peso pra aquilo que talvez ela não entendia, mas abrir espaço pra ver se ela tinha captado alguma coisa. Mas eu, como mãe ali, ele como pai, depois de um tempo, começou a compreender que ela iria, né, são os atravessadores, né, ela vai ser atravessada com relação a isso por talvez muito tempo. A gente espera que não de forma tão brutal assim, mas acontece, então não sei se... Eu acho que essa vivência afro-amarela, tipo, é muito presente, né, realmente, porque como você falou, hoje ela tem características dos dois lados, mas é muito legal ver que ela se posiciona também quando perguntam, né? Sim, ela se posiciona, mas ao mesmo tempo eu falo que é um trabalho contínuo, né, porque essa semana, não faz muito tempo, ela me trouxe uma situação e aí ela perguntando sobre a questão das pessoas negras e tudo mais. Aí ela me perguntou, mãe, e você? E eu já trabalhei isso com ela outras vezes. Aí eu disse que sim, que eu era uma mulher negra. Dela, mãe, mas muito negra ou pouco negra? Aí eu tive que explicar pra ela, filha, não existe isso. Negra é negra. Aí expliquei sobre a questão do colorismo, de que tem algumas coisas. Dela, entendi. Dela, e eu? Aí voltou, aí eu tive que explicar novamente como você se vê. Daí ela explicou como ela se viu. Eu falei, então é isso. Você não tem que se encaixar em uma caixinha específica porque a sociedade pede. E aí eu acho que linka um pouco com aquela questão de autodeclaração, né? Porque eu lembro, faz o quê? Faz quanto tempo aquilo? Foi quando você foi matricular ela? No primeiro ano, no P4. Quando eu fui matricular ela no P4, a escola pediu. Que faz quanto tempo? Uns 4 anos? 4 anos. Mais ou menos, né? Porque eu lembro que a Dai me mandou uma mensagem num dia, tipo, que ela foi matricular a Alissa na escolinha. Eu tive que marcar aqui como ela se autodeclarou. E aí, o que eu faço? Porque ela realmente é uma criança multirracial. E como você vê isso, tipo, hoje em dia, assim, pra ela? Porque realmente ela não tinha entendimento. Não, ela não poderia, né? Essa autodeclaração ali era eu que faria. Exato. Mas eu lembro de perguntar isso pra responsável da escola na hora e ela me dizer, não, você tem que escolher uma. Aí eu, tipo, olha pra ela, como que eu vou escolher uma? Ela, não tem o que fazer. Eu falei, eu queria marcar 2, que eu queria marcar preta e amarela. E ela, não pode. Aí, então, eu penso assim, é todo um posicionamento político, né? Então, quando a gente pensa no marcador racial hoje no Brasil, não dá pra pensar só na aparência, no fenótipo e em como ela lida pelas pessoas que estão no shopping, né? Existe uma lógica por trás de poder, política, de como os corpos são vistos, de como os corpos são tratados. Então, se eu colocasse ali preta, isso teria uma questão pra ela política também, se eu colocasse amarela também. E aí, né, eu fiz a minha escolha lá na época, mas eu tô pra rever isso em breve, porque ela vai precisar mudar de escola, né, em algum momento, e eu quero ver como que isso vai ficar. Porque quando ela nasceu, na certidão de nascimento, queriam colocar branca. Nossa! não, mentira. Pela cor da pele dela. Meu Deus, gente. Mas assim, não olharam os pais, não olharam aí, ela. Na época, como ela tinha todos os traços do Cris, e não tinha nem possibilidade. Mas como ela era todinha ele, eu coloquei amarela na certidão de nascimento, mas aí surgiu a dúvida no marcador da escola, e eu fico pensando quantas outras vezes, enquanto essa instituição não questionar, essa instituição social, obviamente, através das lutas, né, dos movimentos negros, dos movimentos agora que estudam racialidade como que vocês fazem, até quando a gente vai ter que lidar com esse tipo de coisa? Porque hoje ainda ela diretamente não precisou lidar com isso, é algo que eu lidei, ela lida com outras situações como eu já descrevi, mas e quando ela precisar? E para que ela se matricule numa universidade?
como que vai ser? Ela não vai poder assinalar preto, mas ela também não vai poder... Em que lugar ela vai ficar, sabe? É o questionamento que eu tô tentando desvendar aí, né? Até no mestrado, Até no mestrado, tentar entender um pouquinho dos impactos, das consequências que isso tem no social, né? Eu entendo que tem uma questão individual, mas eu entendo que tem uma lógica, né, de poder por trás e que isso precisa ser visto de alguma forma. A quem isso está a serviço? A gente sabe que está a serviço da branquitude, né? Então, tipo, por que não falar de experiências multirracializadas? Por que não falar, não dar espaço para essas questões hoje? Porque vamos manter do jeito que tá mantendo o privilégio branco aí acontecendo, né? E eu acho também esses dados de IBGE, de tudo, eles formam números, índices, gráficos, né? Então, se essas pessoas multirraciais não estão sendo vistas, a gente não tem como ler o Brasil, problemas sociais, racismos, né? E se ela tem que se encaixar em um só, tipo, realmente, acaba invalidando muita coisa que ela também carrega com ela, né? E bem isso que você falou, pra onde vão esses números reais, né? Porque se ela tá ali como negra ou como amarela, aí não é contabilizado, né? Tipo, e não tem nada a serviço dessas pessoas, né? Não se produz nada, porque elas não existem daí. Exato, é uma forma de invisibilizar também, né? E você acha uma pressão, assim, não sei, Dai, pra você sempre ficar lembrando, pontuando essas coisas, até porque eu acho que a Alicia, desse jeito que ela respondeu, o garçom e tudo mais, é uma coisa de muita autoestima que ela tem, né, que provavelmente foi construído com você, a família, né, todo um apoio, assim, não sei se você às vezes fica, nossa, muita responsabilidade. Eu fico às vezes cansada de falar sobre esse assunto, então não sei você, às vezes eu fico tipo, vamos fingir que isso não existe? Vamos ignorar tudo. Sim, existe um cansaço, porque é uma novidade, tudo é muito novo. Como eu disse pra vocês que eu não conhecia ninguém que passava por uma experiência parecida, eu não tinha referência, então eu tô construindo isso do zero com ela. Hoje eu pesquiso mais, eu vou mais atrás, mas na época, como eu disse que eu tava ainda construindo o meu próprio letramento, era muito difícil, então sobrecarregava assim, ficar o tempo todo lembrando, não, chamava ela de moreninha às vezes, daí eu falava, não, ela não é moreninha, né, não existe isso de chamar de moreninha, mas então, e isso cansava, porque dentro das relações, principalmente familiares, você acaba sendo visto como chato, como insistente, então eu queria muito desse momento de descanso, e às vezes, confesso que até entrava nesse momento, assim, uma pessoa que eu já tinha explicado, que eu já tinha falado e repetia, eu não ia entrar numa briga ali, mas me sentia cansada, assim, final do dia pensava, nossa, eu tive que passar por isso de novo, né, então não era uma questão tão legal assim, não. E vocês, enquanto casal, tipo, vocês tinham essas conversas, assim, hoje eu imagino que tenham mais, né? Sim, eu às vezes me pegava muito num papel de ensinar ele a proteger ela. Sim, entendi. E aí hoje eu percebo que eu não preciso mais estar nesse lugar, porque daí tem um atravessador do homem, né, que não sabe das coisas, precisa aprender, a mulher ensina, é uma outra questão. Mas hoje ele tá mais consciente, mas realmente eu fazia muito esse trabalho de, olha, sua filha é mulher, então tem algumas coisas que você precisa ficar atento, assim, falava sobre preocupações e etc. Sua filha é uma mulher que é atravessada por duas racialidades diferentes, então não é piada, não é brincadeira. Se ela voltar da escola e contar pra você e não contar pra mim algo que se refira a isso, eu preciso que você tenha essa conduta e me fale, e me compartilhe comigo pra que a gente possa tomar uma ação juntos. Então no começo era muito assim, porque ele não validava tanto, né, as microagressões, tanto que ele sofria, quanto as situações de racismo que eu sofria. Então, ele não via. E aí, agora, ele já vê. Então, foi um trabalho, assim, que eu falo que foi bem sucedido. Demorou alguns anos aí pra ele compreender. Então, hoje eu fico mais segura se ele sai com ela pra um lugar, e aí eu falo, olha, cuidado, porque às vezes uma outra criança ou outras pessoas que estão no ambiente podem manifestar, né, comportamentos completamente inadequados como esses. Então, observe. Daí, eu acho que foi de forma muito sutil também, às vezes, né? É que faz a gente duvidar, né, se foi ou não foi. Tipo, a gente que tem letramento, às vezes a gente se pergunta, dependendo de onde vem essa microagressão, de onde vem essa violência, né? Tipo, será que eu entendi direito? Será que, a pessoa não deve ter, acho que ela quis dizer outra coisa, né? É igual quando eu morava em um bairro de Londrina, que era um bairro muito privilegiado e que existem muitas e muitas situações de racismo. Nesse bairro, dentro do elevador, estava com a Alicia e uma mulher branca olhou pra gente e perguntou, vocês moram aqui? Então, assim, nós morávamos anos lá, né? Mas eu percebo no tom
que era totalmente uma manifestação de racismo, mas é isso que você falou, às vezes é tão sutil que se eu falasse por quê? Não posso morar e escalonasse uma resposta, ela diria, não, eu só fiz uma pergunta. Aí eu respondi que morava e perguntei, você tá visitando? Eu moro e você tá de visita? Não, eu moro aqui também. Ah, entendi. Aí ficou por isso mesmo. E com o tempo a gente aprende, né, a dar essas respostas. É a melhor forma. Já me perguntaram várias vezes se eu sou funcionária da loja, coisas do tipo, e aí eu falo, eu não, agora eu respondo. Eu não, você é? Me ajuda aqui numa coisinha rapidinho. Não, e você? Né? Não sou, aliás, preciso de ajuda. Pelo jeito você né? Tá tão interessado. Mas é uma forma muito boa mesmo de se posicionar, né? Não é fácil, porque na maioria das vezes a gente acaba silenciando por isso, ou porque demora um tempo pra processar. E tem isso também. Às vezes a ferida ali do racismo, ela é tão forte que a gente bloqueia, né? A resposta, ela não é imediata. Então você demora um tempo pra processar que aquilo foi uma atitude racista. E aí a resposta vem fora de hora, né? Você vem a hora que você tá na casa, tomando banho, dormindo, aí você fala, nossa, aconteceu. E, enfim, então refinar isso não é tão fácil e enfim, complicado. E até com amiguinhos, assim, com criança, né? Eu acho que é complicado também, né? Quando vem de criança. Sim, sim. Porque você fala com a criança, fala com os pais, e aí, tipo, envolve mais gente, sabe? Na situação. A Alicia nunca passou por uma situação específica de criança para criança, mas a gente já presenciou na turminha dela um episódio de racismo contra uma outra coleguinha, e eu aproveitei aquela situação que tinha acontecido para trabalhar isso com ela, do tipo, projetando mesmo possíveis situações que ela poderia enfrentar e como ela poderia se posicionar. Então eu fiz esse treino com ela, né? Então, ó, filha, aconteceu isso com a amiguinha tal e tal, não foi legal, expliquei por quê, e aí falei, caso aconteça com você que alguém fale de alguma das suas características, pode vir de qualquer lado, né? É assim, de que forma você pode pensar isso? E aí ela conseguiu entender melhor essa Não, ela é super... Gente, ela é super letrada, muito inteligente, de verdade. Daí você sabe que eu tenho muito orgulho dessa sua parte, assim, de criação, de educação Alice e tal. E eu fiquei pensando também que ela anda bastante com a vó, né? A parte do Cris também. Tipo, com a sua mãe também, mas com a parte do Cris ali. Eu encontrei já ela no shopping, andando com a tia-avó. Sim. Que é toda amarela, né? E como que essa questão de identificação com a parte amarela, tipo, rola super naturalmente, sempre foi super naturalmente, ela se reconhece na avó, na tia-avó? Muito, ela se identifica muito, assim, com essa parte da família também, e ela tem muito mais, assim, eu acredito, facilidade, porque eles são todos amarelos, então não tem, como tem na minha família, mistura, que atravessa, que confunde. Então ali a referência é muito explícita, muito clara, e ela absorveu isso de forma muito positiva. Então, culinária, ela é a maior fã da culinária. Ela come nori igual come pipoca. Ela pega a folha de nori assim, grandona. Ai, gruda no céu da boca esse negócio. Ama. Se deixar um pacote na frente dela, ela come inteiro. Tem que tirar e esconder, porque tem muito sódio, né? Mas fora isso, tipo, se deixar, ela come, então, a culinária, os costumes, a própria identificação com o nome dela, a questão de querer ir pro Japão, tem muitos familiares que estão lá, então ela fala que quer ir, que quer conhecer, e que fala algumas palavrinhas em japonês, né? Que bonitinho. Tenta. Aí ela vai perguntar às vezes pra avó dela morou 20 anos lá, né, no Japão. Aí a avó dela não lembra. Não, Alexa, como fala tal coisa em japonês? E aí a Alexa dá umas respostas, não sei se é a melhor forma, porque daí eu não consigo confirmar, né? Mas ela tá ali aprendendo do jeitinho dela. Até nos festivais, né, amiga? A gente já foi, tipo, na Expo Japão juntos, no Matsuri juntas, e aí a Alicia, ela se encanta mesmo, né? Ela gosta. Na última vez que a gente foi, no evento que teve, num shopping aqui na cidade, ela quis comprar um kimono. Oh. Você comprou? Eu comprei. Eu acho que eu te mandei mensagem, né? Mandou. E ela quis comprar e quis vestir na hora. Ai, meu Deus. Então, assim, tem isso, a referência dos cabelos. Agora também ela tá gostando muito de assistir os animes que o pai dela gostava. E aí ela tá nessa identificação, não só dos animes atuais de K-pop, que ela é super fã de guerreiras do K-pop. Sim. E que ela se vê de alguma forma, né? Tem uma personagem
personagem lá, a Zoe, que usa os cabelos assim, presos, e ela fala, nossa, eu sou mais parecida com ela, porque ela tem o cabelo preto, né, e tudo mais. Mas tem isso também, ela se aproximando do pai através dessas coisas. E aí, às vezes ela fala, mãe, e a gente vai fazer o quê? Daí eu falo pra ela, vamos num pagode, num samba. Você realmente gosta muito, eu gosto, né? faz parte da minha história de vida, né? E aí ela não tá muito afim, não. Tá mais gostando do pai. Mas ela pegou a tua parte corintiana, Daiane, você não vem, não. É verdade, essa questão do futebol, que é muito do meu irmão é muito fanático do Corinthians. Meu irmão, quando ela nasceu, deu uma roupinha do Corinthians e falou, vamos lá. E o Cris perdeu, né, O nisso. Cris é santista. Eu falo pra ele, Cris, você me decepcionou, ele tá? Perdeu de... Porque a Alice é corintiana. Muito. Mas é que o nosso time não ajudou muito. O Santos tá em baixa há muito tempo. Meu pai disse ontem que o Santos perdeu alguma coisa. Sim, perdeu um jogo de novo. Eu não sei atualmente eu não sei quem tá perdendo mais, né? Se é o Corinthians ou o Santos. Mas quem ganhou o coração da Alice foi o Corinthians. Foi o Corinthians, muito corintiana. Então ela tem essa veia mesmo da minha família, que é o futebol, que ela quer ir nos estádios, que ela quer curtir. Ela gosta muito dos churrascos também, que meu irmão faz. E ela adora, assim. Então isso tem. Mas na questão, né, da família ali do Cris, tá pegando Bastante a cultura, né? Ela fez até o penteado da Guerreiras do K-pop, né? Duas vezes, tive que levar ela no salão, né, pra fazer. E aí tem essa questão, agora falando também, amiga, sobre como eu preciso aprender para dar conta dessa complexidade que é ela. Porque, por exemplo, eu vou fazer maquiagem. Aí o olho tem toda uma característica, é óbvio que ela não usa maquiagem igual adulto, mas nesses eventos, nessas situações, ela quer se maquiar e fazer, sei lá, um delineado. Não é igual o meu olho, né? Então eu preciso aprender a fazer isso. Só que ao mesmo tempo o tom de pele dela também não é de uma pessoa amarela, que não tem outras características ali. Sim. De ancestralidade. Então, eu preciso estar o tempo todo, parece que eu tô... Não é cansativo, mas é um aprendizado diário. Eu não posso simplesmente, usa qualquer coisa. Ou vou fazer igual eu faço em mim. Até pro cabelo dela. Embora o cabelo dela esteja mais ondulado, eu não posso finalizar igual eu finalizo o meu. Um dia eu tentei, não funcionou. A gente vai testando, né? E eu vou aprendendo que tem uma especificidade que é só dela. E é só dela. Eu não consigo também usar os mesmos da Bruna, os mesmos da Mayumi. Tipo, é dela. É muito característico, né? Ai, que bonitinho. Fala pra ela fazer Kumon comigo. A gente vai juntos. Aí entra nessa questão. Ela não quer fazer Kumon. Por quê? Ela é bem chato pra criança, na verdade. Então, e o pai dela fez. Não, é bem chato mesmo. Fez, aí eu tô tentando convencê-la. Um dia eu consigo. Em breve. Não, é bem chato mesmo. Pensando bem. É porque pra criança... É que pra mim, eu tô fazendo... Mas eu já tenho uma base porque eu fiz aula online enquanto professora, né? Então eu tô fazendo pra memorizar, porque é pra memorizar, né? É um negócio bem doido, assim, de repetição. Mas pra criança, né? Não conversa, sabe? Não tem um grupinho de amigo mesmo. Então deve ser chato, E ela tem 8 anos só. Não. Ia falar... Que deve ser doido pro Cris também, porque ele nasceu no Japão, né? Então mesmo que ele não seja... Ele não é naturalizado, né? Japonês. Quando ele completou 18 anos, ele teve que escolher. Então. Aí ele escolheu o brasileiro. E aí, mas aí é muito complexo até pra ele, né? Então, pra ele se entender como uma pessoa amarela, deve ter sido um caos. Ele só deve também ter se entendido como uma pessoa amarela pela Alicia, né? Porque ele devia se entender, tipo, eu sou japonês, mas eu sou estrangeiro. Porque ele, de fato, nasceu em outro lugar, né? E às vezes eu acho que a gente confunde, sabe? Essa coisa da xenofobia, que daí existe, é outro caso. E uma questão de racismo, né? Então, devia ser meio doido pra ele também. Eu acho que ele deve ter sentido pela Alice e até pela relação com você. É que tudo se construiu meio junto, né? Tudo muito perto. Mas eu acho que sim, Mayumi, porque o Cris, dentro das vivências dele, ele teve muitos amigos também amarelos. Então, eles viviam mais entre eles, assim. Então, rolava, claro, né, as experiências quando eles saíam, mas tipo, eles saíam juntos, aí falavam que eram irmãos e tudo mais, mas ele não problematizava isso. Tanto que quando eu conheci ele, ele estava com outros amigos que eram amarelos. E aí, hoje não. Hoje ele já tem uma vivência, tanto porque ele convive mais com a minha família, daí tem uma outra questão, e também as amizades que ele veio a fazer depois no ambiente de trabalho, né, que foram expandindo um pouco mais os núcleos
núcleos de amizade que ele tem, mas pensando nisso que você falou, acho que foi toda uma construção e ainda é, porque a gente tá o tempo todo ali aprendendo meio que juntos, mas pra ele sai um pouco desse lugar, assim, porque eu via que ele tentava minimizar, acho que até pra não sofrer mesmo, né, de tipo, não, é brincadeira, ou é esperado que me chamem assim, porque é o que eu sou, né, como eu sou lido e tudo mais. Ele nunca foi muito de se aprofundar nessa questão, conversando assim, mas eu via e vejo que hoje ele consegue já se posicionar pra algumas coisas, compartilha os vídeos da Bruna e tal, né, se posiciona, enfim, acho que hoje é mais claro pra ele. Sim. E a outra coisa que eu queria te perguntar é se, como mãe, assim, se você queria ser mãe já desde sempre, e como mãe você queria fazer coisas com a Alicia que você não pode fazer, ou que você não imaginava fazer, mas você faz por conta dela, né? Não sei, assim. Porque eu acho que quando a pessoa sonha em ser mãe, né? Ela tem todo o imaginário também do que ela faria, do que ela não faria, né? E aí eu não sei como que é. Você diz na maternidade no geral? No geral, no geral. Tá. Eu queria ser mãe. Eu nunca fui aquela pessoa que dizia que não ia ter filho. Inclusive, o nome Alicia já era um nome escolhido. Então, quando ela veio, ela só, né, recebeu ali esse nome, mas eu já gostava. Mas eu não queria ser mãe tão nova. Então, tem esse fator surpresa. E sobre a questão do que fazer com ela, eu imaginava programas juntas, passeando, ensinando as coisas pra ela. Coisa de mãe e filha, tirar um tempo pra fazer as coisinhas só de menina, assim. E essas coisas a gente consegue fazer. Acho que muitas dessas idealizações que eu tinha, eu consegui colocar em prática. Mas eu confesso que a era da internet que a gente vive me influenciou um pouco. Porque eu entrei ali na maternidade muito nessa época que as influenciadoras falavam sobre maternidade, que tinha conteúdo a rodo sobre isso, de como fazer, o que não fazer, o que pode, o que não pode, o que não ouvir. E aí isso deu uma sobrecarregada e na época eu me voltei muito para os livros, assim, mas não uma literatura teórica, acadêmica, mas de experiências, né? Eu vi alguns livros que me fizeram me identificar com o que eu tava vivendo, tipo Mãe Fora da Caixa, e um outro que eu gostei muito que é 60 dias de neblina, que são para os primeiros 60 dias com o bebê. E eu lia enquanto eu amamentava ela. Então, aquilo para mim foi bem importante, assim, nessa construção, e que me ajudaram, são experiências que me ajudaram a romper um pouco com a cobrança do que eu deveria fazer exatamente ou não. Então, no que eu faço hoje com ela, o que eu já fiz até o momento, são essas experiências de passear juntas, de fazer compras juntas, de brincar, né, de brincar de comidinha, como eu brincava quando criança, de brincar de cabaninha, de esconde-esconde, coisas assim que eu tento trazer pra ela também, fora um pouco desse digital, dentro do possível, né, daquilo que a gente consegue colocar ali como referência, e eu acho que é isso. Aí, entrando na questão do recorte racial, essas coisas que eu nunca imaginei que eu faria com uma filha, porque eu não imaginava que eu teria uma filha com ancestralidade amarela. Então, de ir nesses eventos, de comprar um kimono e não estar fazendo isso porque eu estou fantasiando a criança, mas é porque ela tem uma ancestralidade. Então, assim, são coisas que eu não imaginava e que hoje acontecem, né? Uhum. E ela tem amiguinhos, tipo amarelos, amiguinhos ou birraciais, multirraciais? Tem. No prédio que nós morávamos, ela tinha uma amiguinha que vivia uma experiência bem parecida. Só que daí a mãe era amarela e o pai era negro. Elas ficaram bem próximas e elas trocavam um pouquinho. Eu trocava muito dessas experiências, mas isso já era agora, né? Então, eu trocava muitas dessas experiências com a mãe, mas com o pai não, com o pai era mais fechado. A gente já não tinha contato, né? Mas, enfim, com a mãe que era amarela, e ela teve essa proximidade, assim, com essa amiguinha, mas aí nós nos mudamos e não conseguimos manter tão próximo o vínculo. Mas só. Acho que de... Mas acho que é e as primas? As primas dela são primas segundas, né? Que são filhas das primas do Cris. Elas são geralmente birraciais, exato. Não consigo lembrar, mas assim, a maior parte das primas do Cris se relacionam com homens brancos. Tá. Então tem essa questão, mas não com pessoas negras. Assim. Acho que eu sou a única da família dele. Entendi. Mas essa identificação é muito importante também, imagino, pra ela também, né? Nossa, acho que, né? Pra você, pra o Cris também, enquanto pais, né? Tipo, de identificarem vivências ali semelhantes, dela se reconhecer. Acho muito importante, muito legal. Ah, lembrei de um negócio, que teve um episódio, nossa, deixa eu buscar qual que é o número, da Bruna Iso,
que eu acho que vai muito de encontro também. E até a Alicia ouviu, você mostrou pra ela. Verdade. A Alicia se reconheceu super na fala dela. Sim. A gente fez um episódio Dia das Mães também, só que a gente fez com a filha, não com a mãe, que é a Bruna Iso, é episódio 3. Nossa, 3? Nossa, foi um dos primeiros. Eu lembro. E foi muito emocionante, um episódio que eu também acho muito lindo. O episódio 3 com a Bruna Iso. A minha forma de ver também, de falar com a minha mãe, assim, porque ela falou umas coisas de se reconhecer, porque minha mãe também, né? Minha mãe não é uma mulher amarela. Então, de físico, assim, eu não me reconhecia tão bem, assim, com a minha mãe. E aí ela falou de coisas, né, do sorriso, do jeito de falar, de coisas em geral. Eu falei assim, nossa, é verdade. E aí, às vezes, eu vou atender um paciente, eu falo assim, oi, tudo bem? E a minha mãe fala toda vez, assim, quando chega, oi, Mayumi, oi, dona Mayumi, sabe? Tipo, é igualzinho, aí várias coisas são muito parecidas, então mudou muito minha forma de ver as coisas. Eu acho que são episódios que se somam, e aí é o episódio 3, se vocês quiserem assistir, aliás, ouvir, porque não tinha vídeo. Não tinha vídeo. Mas é com a Bruna Iso, que é a atriz, que ela é filha de mãe negra e pai amarelo. Acho bem legal, acho que vai de encontro aí. Eu lembro que a Alicia mandou um áudio, eu mandei pra Bruna. Sim, e é isso, né? Essas referências que vocês apresentam, assim, são muito importantes, porque eu tô sempre atenta pra mostrar pra ela enxergar que existem pessoas que são parecidas com ela, apesar de experiências, né, claro, cada uma ali na sua individualidade, mas de que tem experiências semelhantes, de que ela pode se ver nisso, de que ela pode sustentar a construção de como ela vai se apresentar para o mundo a partir também de boas experiências, né? De bons relatos, como o do episódio ali, porque ela ficou animadíssima. Mãe, o cabelo dela, o meu vai ficar assim, né? O meu já é assim. Ficou super animada. E agora ela tá com o cabelo ainda mais cacheado, não tá? Eu acho que ela fez alguma coisa, a não Bruna, fez? não, é natural mesmo Não, dela. sim, mas ela fez tava capilar. e agora tá muito, tipo, eu acho que agora tá o natural, sabe? Depois que corta, né, total, acho que o cabelo assume a verdadeira forma, assim, né? Exato. Sim, não, tá lindo. E como muda também, né, o próprio cabelo da Alicia, agora tá mais ondulado e tal, com mais formas, assim, ondulações, porque antes era liso, escorrido, e ela tinha muito cabelo quando ela nasceu. Ela cortou o cabelo com 3 meses. A primeiro corte dela... Tenho fotos. Bonitinha. Tenho fotos, vou ficar emocionada. Mas sim, todo mundo ficou chocado que eu levei um bebê de 3 meses pra cortar o cabelo, mas tava entrando no olho a franja, precisava cortar. Coisas de experiências que eu nunca imaginei passar. Levar um bebê de 3 meses pra cortar o cabelo. Mas aí você errou, falhou muito, que é essa experiência de ter uma criança asiática, que é você cortar a tigelinha na sua própria casa. Torto. Falhou, você perdeu essa experiência. Porque na minha família todos têm o cabelo cacheado, então ninguém usa franja. Né? Eu não tinha... zero experiência de franja. Você não vê? Você vê, mas é um outro tipo de experiência de franja. Não era tigelinha, né? Nossa, não. Ainda bem pra Alicia, que a Dai não fez isso. Não, eu acho triste, porque agora não tem mais o que fazer. Ela já tá mais velha, era só até os 5 anos que podia fazer isso, sabe? 5, 6 anos, não é? Que é cortar tigelinha. Nossa, eu tenho foto. Minha mãe cortava. Eu tenho foto de franja torta da minha mãe cortando minhas franjas. Olha só, perdi essa chance. Eu acho que a gente podia já começar a encerrar. Sim. Começar a encerrar, é muito bom. Começar a encerrar. Eu acho que a gente andou por todas as perguntas aqui. Eu acho que você poderia, não tá no roteiro, mas eu acho que você poderia dar uma indicação, uma orientação, uma, sei lá, dica pra outras mães também, que se reconhecem na tua história, até com a questão da Alicia ser multirracial e tal, de como abordar isso também com a criança, que pra você sempre foi meio natural, não foi, Dai? Foi um pouco mais natural, porque, como eu disse lá no início, eu sempre tive a preocupação de como seria o exercício da minha maternidade de uma forma mais leve. Mas eu acho que o principal é não estar no lugar de quem detém o saber sobre a experiência dela, porque é um outro ser, né, da criança, seja um menino ou uma menina. Não tem como você saber a experiência da multirracialidade, desses atravessadores, da maternidade como um todo, mas especificamente da maternidade de crianças multirraciais, sem olhar para aquilo, sem ampliar a sua percepção do que tá acontecendo, porque é todo um fenômeno que acontece, né, um fenômeno social, é um fenômeno subjetivo, o que a criança tá lendo disso, quais são as reações, né, então a atenção que isso exige também é uma atenção de muito lugar de dúvida, assim, eu não sei de tudo. Então, eu acho que o que eu posso deixar é um não saber, mas é um vir a saber, né? Se eu não sei, eu vou buscar.
Se eu não sei, se eu não encontrei, eu vou produzir. Sim. Eu vou pesquisar sobre isso de um outro lugar, porque é isso que essas crianças precisam, né? Eu acredito que seja muito assim. Ai, muito lindo, sim. E criança, né, eu acho que também tem outro apelo, né? Tipo, de que muitas vezes as crianças não têm a mesma percepção que nós, adultos. E aí eu acho isso muito legal, que você, igual na situação do restaurante, você deixou a Alicia falar. Sim. Entende? Você não respondeu por ela. Isso. E aí você é surpreendida pela resposta. Muito. Nossa, eu fiquei tão feliz. E é isso, é porque eu parti desse lugar de que eu não sabia do que estava se passando ali dentro dela. A gente nunca sabe o que se passa dentro do outro. E mesmo que esse outro seja tão pequenininho, então a escuta, a atenção, através dos desenhos, por exemplo, trouxe até um livro pra indicar depois, que fala sobre a cor da minha pele. Eu ficava muito atenta pra como a Alicia desenhava ela mesma. Nossa, qual era a cor de lápis isso. que ela usava. Né? Quais características que ela usava no desenho. Então, essa atenção, ela sempre esteve presente. Eu acho que esse é o melhor recado, assim, não saber, mas estar atento para buscar esse conhecimento, né? E ela se desenhava? Ela se desenhava, e aí nas primeiras vezes ela se desenhava com aquele tal da cor de lápis, cor de pele, né? E aí eu fiz todo um trabalho com ela em casa, e depois foi reforçado pela escola, que a escola tem um olhar bem interessante pra isso, e hoje em dia ela pega lá o lapisinho que ela mais se identifica no momento, às vezes é um marrom mais clarinho, às vezes é um marrom mais escuro, mas ela desenha a característica do olho dela, do pai dela, aí o pai dela, ela escolhe o lápis específico, aí ela escolhe um outro, aí a avó outro, então ela já começa a perceber, isso já tem um tempo, assim, uns 5 aninhos, 4 aninhos, ela já fazia essa diferenciação das cores dos lápis, né? Então, que lindo. Foi bem legal isso também. Sim. E é muito doido, eu vou falar uma coisa que pode parecer, sei lá, esqueci o nome. Enfim, eu vou falar, mas me perdoa, né? Como eu sou birracial e tudo mais, quando eu tomo sol, eu fico bem bronzeada. E é tipo uma coisa, eu não fico vermelha, eu fico bem bronzeada. E quando eu era mais nova, por conta disso tudo, e porque eu não me encaixava como uma pessoa amarela, eu ficava muito preocupada com isso. Então eu ficava, tipo, tensa de pegar muito sol, sei lá, eu ia de ônibus pra sei lá onde, aí eu ficava sempre, sabe, com as marcas erradas. Isso me deixava muito agoniada. Aí depois de um tempo só que eu fui entendendo que isso era ok, que tudo bem, e aí agora eu vou pra praia, eu tomo sol pra caramba, eu gosto e tudo mais, mas é muito louco como eu não tinha esse letramento quando eu era criança e eu ficava muito tentando me esconder, assim. Então é uma coisa de autoestima, né? E ela não precisa disso, ela só assume, só aceita e vai. Isso é muito lindo mesmo. E, inclusive, na praia, ela é a última a sair do sol. Ela ama essa experiência e volta mesmo, com outra tonalidade de pele. É bem isso mesmo, mas que interessante saber da sua experiência também. Era muito triste, na verdade, né? Porque todas as minhas outras primas, apesar das minhas primas serem birraciais, elas não ficavam, elas ficavam sempre vermelhinhas. E a minha irmã também fica vermelha. Só eu que fico, mas assim, agora a Mariane, que não é filha de pessoa amarela, né? Mas a Mariane também, enfim, não sei como ela vai se identificar mais pra frente, porque o pai dela é um homem negro, né? Mas a gente fica na praia loucamente, entende? Eu e ela, a gente volta super bronzeada. Tem que mudar até a base. Pior. E aí é isso, é muito gostoso agora poder viver essas coisas, né? Mas impacta até na forma como você anda na rua, sabe? É muito louco essas coisas, né? Então que bom que ela desde pequenininha, ela tem essa liberdade de ser ela mesma, né? Tem sim. E de se representar, de se desenhar. Sim, né? Muito doido isso. E aí, puxando o gancho, que você falou que tinha um livro pra indicar. Sim. De letramento racial? Posso pegar? Pode. Trouxe algum. Todos vão pro Reels, tá? Daí vai indicar um aqui pra vocês. Depois vocês entram lá no nosso Instagram pra ver o resto das indicações. Bom, eu acho que eu vou indicar esse pequenininho que eu falei, que é Que Cor é a Minha Cor, que é de uma autora chamada Marta Rodrigues. E aí ela vai falando no livro sobre isso, assim, de uma criança que tá desenhando e aí não sabe qual lápis que vai usar e vai trazendo... Aqui, ó, de que cor que é a minha cor? Você pode me encontrar? Daí tem a imagem da criança negra para se localizar diante dos lápis ali disponíveis. E aí a historinha vai se discorrendo com ela encontrando qual lápis que mais poderia representar. Então, assim, que a cor não está só ali no lápis, mas que pode ser vista na natureza, que pode ser vista em outros ambientes e assim por diante. É uma leitura bem levezinha e esse aqui foi um dos primeiros que eu comprei pra Alicia. E tem esse aqui que eu amo, que é O Pequeno Príncipe Preto.
Ai, que lindo! Ele faz uma releitura daquela obra super conhecida que é O Pequeno Príncipe, na perspectiva de um menino preto. E aí ele aborda toda a ancestralidade, inclusive do baobá, que aparece, né? Só que de uma perspectiva mais positiva, né? Porque baobá é uma árvore, né, africana e tudo mais. E aí ele traz essa representatividade. Eu quis pesquisar esse livro pra ela. Eu botando a mão na frente da Daiane. Porque, como eu falei, eu tive que construir a minha base de ancestralidade também muito do zero. E essas literaturas, enquanto eu apresento pra ela, também eu apresento pra mim mesma de alguma forma, né? Você teve acesso a livros na sua infância, assim? Livros, sim, mas sempre não. livros europeus, Sim. né? As histórias. O que me chama a atenção e que eu não esperava menos que isso de você é que as pessoas que escreveram esses livros são pessoas negras, né? Sim, então, assim, eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente fala... a minha referência quando era criança, que você com certeza conhece o livro, Menina Bonita do Laço de Fita. Sim. Que é super problemático, né? Mas eu lembro que eu gostava muito e lia muito. Tipo, na biblioteca eu sempre pegava pra ver e tal. De certa forma, foi importante pra mim, em alguns aspectos. Hoje, obviamente, eu critico mais, né? Eu acho que é isso. Serve a um propósito pra época, mas que é importante entender que tem as suas problemáticas. E hoje, pra escolher os livros da Alicia, eu faço essa escolha pelos autores, que são autores brasileiros ou afro-brasileiros, né, no geral, mas tem essa preferência, e de que forma que os personagens negros são apresentados nas histórias. Se eles são protagonistas, se eles têm uma história de outras vivências que não só raciais também. Então, eu não escolho para ela esses livros que colocam a pessoa negra num lugar de submissão, de sofrimento, de que o salvador branco vai vir e vai apresentar. E da mesma forma, agora que eu tenho pesquisado mais sobre as referências também amarelas para ela, né, eu tenho buscado esse tipo de escrita. Então, quem escreve esse livro? Se são pessoas que vivenciam essas situações, que têm ali na sua história de vida uma preocupação, e de que forma essas pessoas também estão sendo apresentadas ali, né? Então, eu acho que é isso, de trazer... Esse é o verdadeiro letramento racial, na minha opinião, né? De poder trazer uma outra perspectiva, não só reproduzir aquilo que, né, a hegemonia do pensamento por muito tempo quis fazer com a gente. A gente cresceu a gente pegou a época do Sítio Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato, né? Que hoje em dia todo mundo problematiza, mas na época eu amava Sítio Pica-Pau Amarelo. Pra mim era maravilhoso aquele negócio. Então, exato. Eu queria ser Emília, mas eu era a tia Anastácia. Mano, olha aí. Não, e a forma como a tia Anastácia... É isso que você acabou de falar. A forma como as pessoas negras eram retratadas na obra, né? Exato, não tinha essa coisa da representatividade positiva, que é mudar a imagem, né? Exatamente. Então, você quer falar mais alguma coisa? Não, gente, é isso. Aí, se vocês ouviram até aqui, vocês comentam torcicolo. Se vocês perceberam que eu fiquei assim o tempo todo, porque meu pescoço está doendo, tá bom? Torcicolo. Comentem isso. E comenta aí também o que você achou do episódio. Isso. Se você se identificou com a história da Dai, da Alicia do... A gente expôs a família inteira dela. Eu tô até preocupada como isso vai repercutir na família, mas agora já foi. Gente, mas assim, é uma família incrível. Eu conheço todos os lados da família da Dai. Gosto muito, tenho muito carinho por vocês, você sabe disso. E é muito legal acompanhar o crescimento da Alicia, assim. Ó, só uma história engraçada pra finalizar o podcast, que eu lembrei da Mayumi uma vez, que você me mandou um print de um story que tava a Alicia no sofá de alguém, e a Mai mandou: amiga, é racista eu falar que essa menina parece a Alicia, que eu acho que era de uma amiga sua, você lembra? Aí eu falei: não, Mai, porque é a Alicia mesmo. Era ela, o mundo é muito pequeno. É verdade. Ela tava na Amanda. Ai, é verdade. Mayumi, amiga, olha só esse story de uma menina que eu conheço. Tipo, é muito racista falar que parece a Alicia. Eu, não, esse sofá é da Daiane mesmo. No caso, era ela. Ainda bem, né, Mai? Mas muito engraçado, né? Tipo, e é muito legal ver como a Alicia realmente se posiciona e tudo. Que inspire as pessoas, né? Sim. Obrigada, meninas, pelo espaço. É Tchau, isso. gente. Tchau. Beijo. Até o próximo podcast.